Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estejam assistindo a este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e vamos a mais uma aula assíncrona de gestão da informação e do conhecimento. Na nossa última aula da semana passada, concluímos com o primeiro modelo de gestão ou voltado para a gestão da informação, que era o modelo de Davenport. E aí o slide em que nós paramos. Agora, nós começamos a apresentação do segundo modelo, que é o modelo de Shu. Sim, aquele bom e velho conhecido da ciência da informação, da gestão da informação. Vocês já viram lá com a Eliane em Fundamentos, no semestre passado, e ele criou um modelo específico de gerenciamento de informação no monitoramento ambiental. Bom, primeiro, ele define que a gestão da informação, na sua visão, é um conjunto de 6 processos ou etapas distintas, porém interrelacionadas. Vamos ver de que forma aqui no desenho. Ele então divide o seu modelo de GI em 6 diferentes etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. A primeira delas, começando aqui a da necessidade de informação, nós vamos ver cada uma dessas etapas detalhadamente a partir do próximo slide. Mas só para rapidamente passar para vocês aqui, começamos na necessidade de informação, que evolui para a aquisição da informação. A partir da mesma pode ser dividida em 3 ramos: organização e armazenamento, produtos e serviços. Eu particularmente prefiro chamar de recursos, porque aí engloba produtos, serviços, fontes, canais, entre outros, e distribuição da informação. Essas 3 etapas, a 3 e a 4 mais especificamente, elas se intercambiam, como vocês podem ver aqui, para gerar a quinta, que é a do uso de informação, que inevitavelmente incorrerá no comportamento adaptativo do usuário perante aquela necessidade que ele demonstrou originalmente. E a forma escolhida, ou as formas escolhidas de aquisição da informação. Então, por isso que esse modelo é interrelacionado. Essas etapas não devem ser tidas de forma isolada, porque muitas delas, quiçá a maioria ou todas, acontecem de forma concomitante e praticamente simultânea. Claro que para entender, e nós vamos começar isso já já, a gente precisa ver etapa a etapa. Mas é um erro pensar que por cada etapa ter uma identidade própria, de fato tem, que ela acontece de forma isolada. Não, ela não acontece. Ela acontece de forma interrelacionada uma com a outra e subsequentemente. Vamos então a cada uma delas. A primeira, a da identificação das necessidades de informação. É colocado que as necessidades de informação surgem dos problemas, incertezas e ambiguidades encontradas em situações e experiências organizacionais específicas. Lembrando que o modelo do Shu é bem voltado para gerenciamento de informação e por essa pegada de gerenciamento, gestão, administrativo, muito dele se baseia no ambiente organizacional, empresarial. Então, o que eu quero dizer é que a gente não vai encontrar só necessidade de informação em situações e experiências organizacionais. Nós encontramos na nossa vida, no nosso dia a dia, mas para fins ilustrativos, o Shu traz a figura ou o ambiente da organização. Então a gente pensa um pouco mais nesse sentido de forma profissional. E o que ele coloca é o indivíduo, o grupo
grupo de indivíduos que estão lá trabalhando, realizando suas atividades profissionais junto a uma ou mais organizações, detectam, notam, realizam a existência de problemas, incertezas e ambiguidades nas situações que enfrentam no seu dia a dia. A partir desse reconhecimento da ausência que representa a necessidade de informação, esses usuários iniciam um ou mais processos de busca por informação a fim de compreender e, uma vez adquiridas essas informações, tentar resolver a situação problema. Então, basicamente, nessa etapa 1 eu tenho consciência de que não detenho todas as informações necessárias para resolver um problema, uma incerteza ou uma ambiguidade no âmbito organizacional, tenho. A partir disso, o que eu começo a fazer? Vou buscar de forma física ou virtual, digital, eletrônica, por essas informações. Uma vez tendo acesso e me apropriando delas, eu as encaminho de modo a tentar resolver o problema que as originou, que originou todo esse movimento, melhor dizendo. Ainda na primeira etapa, autores como Davenport, que nós já vimos, e o próprio Schuh afirmam que o mais importante é entender o contexto em relação às necessidades de informação, o que exige olhar a informação sob várias perspectivas: política, psicológica, cultural e estratégica e, sobretudo, ampliar o entendimento das necessidades informacionais do que é que os usuários querem saber, para por que e como é que os usuários precisam e vão usar a informação. Então, gestão da informação hoje em dia, de acordo com esses dois papas da nossa área, entre outros pesquisadores, eu tenho que prestar atenção à variável social, ao contexto, ao cenário, ao ambiente em que surge a necessidade de informação ou reconhecimento dessa necessidade. Para fazer isso, eu tenho que ter um olhar diversificado, porque eu tenho que pensar naquele ambiente, naquele cenário, do ponto de vista político, do ponto de vista psicológico, envolvendo emoções, por exemplo, do ponto de vista cultural e do ponto de vista estratégico. Porque a partir dessas dimensões sendo levadas em consideração, eu vou dar um salto de minimamente saber o que o usuário quer saber, para entender de forma mais aprofundada porque causa, motivo, razão, circunstância e de que forma os usuários precisam e vão usar a informação. Não é mais o usuário quer saber. Isso é válido, mas é incompleto. Nós, enquanto gestores da informação, precisamos entender de por que o usuário quer saber aquilo. Qual é a causa, qual é o motivo que leva ele a querer saber aquilo? De que forma que ele precisa e vai usar essa informação? É no ambiente profissional? Mas de que forma, em que momento, sob qual circunstância? Então, vocês vejam que é uma apuração de dados e de informações muito mais pormenorizada e, por isso, muito mais aprofundada. Indo para a segunda etapa desse modelo, que é a aquisição da informação. Adquirir a informação de suas fontes de origem ou coletá-la dos que a desenvolvem internamente para responder às necessidades dos usuários de forma adequada. Deve-se trabalhar num plano sistemático de aquisição da informação, alinhado com os objetivos estratégicos da organização e levando em consideração o princípio da variabilidade oriundo da teoria dos sistemas, ou seja, o equilíbrio entre as inúmeras necessidades de informação da organização e a seleção eficiente das informações que serão trabalhadas, evitando o risco de saturação do mesmo. O que nós queremos dizer nesse primeiro
Uma vez realizado que existe a necessidade, nós já vimos lá na etapa 1, qualquer pessoa vai proceder a uma forma de tentar adquirir, de ter acesso à informação que precisa. Beleza. Só que esse acesso é procedido junto a uma ou mais fontes que forneçam a informação de alguma forma compatível para responder àquela necessidade que gerou todo o movimento. O que o Shu, coloca aqui é que esse processo precisa ser levado bem a sério e num ponto de vista profissional e sistemático para ter uma lógica bem explícita. Por o quê? Não é eu querer acessar qualquer fonte, qualquer canal. É eu acessar fontes e canais fidedignos, atualizados, em consonância tanto com a necessidade detetada quanto com os objetivos da organização para a qual eu estou realizando a minha função profissional. Ou seja, tentar equilibrar entre as inúmeras necessidades que a organização tem, que nós temos também, uma forma de se fazer uma seleção de informações que seja eficiente, até porque nós não temos capacidade cognitiva ou de tempo para processar todas as informações possíveis de serem acessadas numa busca. E isso acontece no nosso dia a dia. Todo mundo que usa o Google vai lá, digita um termo de pesquisa e o Google demora poucos segundos para dar trocentas mil possibilidades de links de resposta que podem se adequar àquele termo de pesquisa. A nossa tendência enquanto ser humanos é usar das primeiras, se não for só a primeira, né? Mas a nossa tendência é usar as 2, 3, 4 primeiras e olha lá. E isso acontece aqui também do ponto de vista organizacional. Por isso é que essa seleção deve ser bem trabalhada, porque ninguém quer saturação. O que seria saturação? Ninguém quer ficar sobrecarregado, abarrotado de uma, avalanche de informações que não tem capacidade de processar ou que não sabe definir se tem a ver com a necessidade ou não. Então essa seleção precisa ser muito criteriosa no que tange à aquisição. Informação adquirida é, de acordo com o Shu, aquela que pode responder à necessidade do usuário de forma adequada. Mantenham isso sempre em mente. Espera aí que eu pulei aqui. Não, pulei não. Vamos para a terceira etapa. Terceira etapa do modelo do Shu: organização e armazenamento da informação. Estruturar a melhor forma de organizar a informação, definir o melhor lugar para armazená-la e determinar como os usuários terão acesso às informações necessárias no seu dia a dia. O objetivo maior é o de criar uma memória organizacional que seja o repositório ativo da maior parte do conhecimento da organização. Vamos tentar entender um pouco mais essa terceira etapa. Vamos dizer que vocês, gestores de informação e outros profissionais que trabalham na organização do nosso exemplo, adquiram aquele montante enorme de informações e, de acordo com a última etapa, fizeram um trabalho muito bom de seleção, eficaz e eficiente para diminuir aquele montante para um número adequado e uma quantidade plausível de se trabalhar. Ok. Só que se vocês tiveram todo esse trabalho, pode ser levado, deve ser levado em consideração que essas informações não vão servir só para um momento específico do tempo.
elas podem ser reempregadas por pessoas diferentes da organização em momentos diferentes. Então, para não ter que ficar reinventando a roda a todo momento, o Shu coloca que se a informação adquirida na etapa anterior é de qualidade e não vai ficar saturada, o melhor a se fazer é proceder a uma ou mais técnicas de organização e armazenamento dessa informação. Então, quando ele prega aqui a definição do melhor lugar para armazenar e determinar como os usuários terão acesso às informações, ele está falando que eu preciso ter consciência do tamanho da minha organização, do porte dela, de quantas pessoas trabalham. E dependendo, eu vou ter que usar instrumentos e ferramentas de tecnologia da informação válidas. Em algumas circunstâncias, o exemplo mais comum é junto ao site da organização eu criar um FAQ, aquele Frequently Asked Questions, ou perguntas mais comuns, dúvidas mais corriqueiras, em que aí você lista uma série de perguntas. Tem site que coloca 5, tem site que coloca 10, tem site que coloca até 15, eu já vi. E fica lá num link no acesso à página para que todo mundo que precise possa acessar aquele documento e se inteirar melhor das informações. Mas esse é um formato. Existem outros formatos hoje, que aí já entram na segunda parte dessa terceira etapa, quando fala de memória organizacional, que seja o repositório, ativo do conhecimento da organização. Isso vai desde um banco de dados a ser usado de forma interna e que pode ser disponibilizado em linguagem JavaScript ou HTML pela intranet de uma organização, até um banco de melhores práticas em que todos os membros vão relatar de tempos em tempos um fato, um acontecimento, um evento, e ele vai ficar ali registrado nesse banco, que é um banco de dados também, mas que a gente chama de melhores práticas, para que outras pessoas de outros departamentos e setores da organização possam se valer daquele mesmo procedimento e, guardadas as enormes proporções, tentar repetir o êxito e o sucesso originalmente alcançados. Então, a gente está entendendo que essa organização e armazenamento da informação depende de uma série de circunstâncias, como eu falei: tamanho da empresa, número de participantes, definição de quem pode ter acesso e quando pode ter acesso, recursos tecnológicos, recursos financeiros, dentre outros. A partir desse levantamento, começa a se estruturar a melhor forma de organizar a informação. E isso, eu dei 2 exemplos para vocês aqui, que são muito comuns hoje, porque nós temos facilidade de tecnologia. Mas provavelmente todos vocês, nas escolas que vocês estudaram, ou se tiveram a oportunidade de ir em alguns momentos ao trabalho que os seus pais desenvolviam em uma empresa naquela época, devem ter se deparado com o bom e velho quadro de camurça, que era aquele quadro que muitas vezes era chamado de quadro de avisos, quadro de notícias, em que se pregavam uma série de documentos, cartazes, fichas, entre outros, que teoricamente ficava num lugar de grande circulação, ou na entrada do departamento, do setor, ou na sala do cafezinho, onde todo mundo que ali passava podia ter acesso a informações que teoricamente eram pertinentes a todo aquele setor, ou até mesmo a toda aquela empresa. Então esse quadro de camurça foi e até hoje é utilizado em algumas organizações como uma forma
de armazenamento e organização de informação. Não é que ele deixou de existir, mas as tecnologias passaram a dinamizar ele muito mais. Porque se eu posso, por exemplo, acessar o que seria o conteúdo do quadro de Camurça, usando um login e senha pelo meu computador, do meu serviço, da minha casa, de um lugar que eu esteja viajando para fora da cidade onde eu trabalho, significa que por acesso remoto eu tenho uma conveniência muito mais prática para saber de informações que são válidas e que são interessantes. Então o que a gente está vendo é uma evolução muito possibilitada pela tecnologia da informação, mas que não fere o princípio de criar e desenvolver uma memória organizacional que seja repositório ativo do conhecimento da organização. Com isso, eu vou finalizar então aqui na metade do modelo do Shu. Retomo na nossa aula síncrona para ver se teve alguma dúvida e a partir disso fazemos o resto do modelo. A todos vocês, muito obrigado pela atenção e até quarta-feira.